Ganhamos mais uma, nação, mais uma vitória na raça, na superação. Davi Luiz tá virando zagueiro artilheiro. Mais um gol do Davi nesse ano, nos acréscimos, assim como a gente foi buscar nos acréscimos lá na Arena da Baixada o empate contra o Atlético do Paraná. Na hora que o Palmeiras fez o gol e assumia a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai lá e faz o gol numa cobrança de escanteio com um Davi Luiz cabeceando, mandando pras redes, enlouquecendo, correndo enlouquecido pelo Maracanã e enlouquecendo a magnética torcida do Mengão queridão. Nação, o jogo não foi aquele jogo mais fácil, mas diga-se de passagem, acertei o resultado de novo, hein? Tô acertando um resultado atrás do outro. 2-1 pro Mengão queridão em cima do Bahia. Flamengo assume de vez a liderança do Campeonato Brasileiro. Agora a gente tem que pontuar algumas situações. Alguns jogadores que não deram certo quando entraram na partida e o porquê do Flamengo tá tão nivelado contra equipes que não são nada demais no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Atlético do Paraná nem de longe chega perto da equipe do Flamengo. O Bahia também não. Muita euforia pro tal do Caule, pro tal do Jean Lucas, pro tal do Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, gente, é bom jogador, mas fez no Bahia, no jogo de hoje, a mesmíssima coisa que fazia no Flamengo. Se juntar todos os minutos que o Everton Ribeiro jogou, uns 5, 6 minutos no máximo de bom futebol apresentado, não é nada demais também não. Muito torcedor rubro-negro falando, ai, por que o Everton Ribeiro foi, não sei o que tem. A mesma coisa que ele fazia no Flamengo no final de carreira, ele tá fazendo no Bahia agora também, jogando muito mais ou menos, muito pouquinho. Agora, eu esperava muito mais do Gabriel, do Bruno Henrique. Bruno Henrique entrou no segundo tempo, no lugar do Everton Cebolinha, que sentiu o quadril pelo lado direito e por isso não pôde retornar. O Bruno Henrique entrou e foi uma pataquada em cima da outra, não arrumou nada demais. Muito bonito a comemoração dos jogadores com o Davi Luiz, muito bonito a comemoração dos jogadores do Flamengo depois do jogo. Por quê? Porque a gente tá jogando sem os nossos principais atletas. Nós estamos jogando sem os 5 que estão na Copa América que começou hoje, Everton Cebolinha baleado, nós estamos com Ayrton Lucas baleado. Ambos entraram no jogo, mas entraram baleado. Formaçãozinha pra vocês. Léo Ortiz entrou pra jogar esse jogo no sacrifício. Ele já vinha com dores na coxa desde antes do jogo contra o Atlético, mas não tendo a possibilidade de substituto ali no lugar dele. Ele foi pro jogo hoje e o Alan e o Everton Araújo no segundo tempo eram as duas únicas opções do Flamengo pra furar o sistema defensivo do Bahia. Bruno Henrique e Gabriel que entraram não conseguiram jogar, não foram bem. A gente tá com esse problema aí, com esse problema de jogadores que já foram muito bons e jogadores que já foram muito úteis à equipe do Flamengo que não estão conseguindo resolver. Pedro, aniversariante do dia, jogou muita bola, ainda que não tenha feito gol, mas foi dele o passe pro golaço do Coringa do Gerson, que pra mim foi o melhor jogador em campo. O Gerson voltou até aquela raça, tá marcando muito bem, tá atacando muito bem, tá tendo uma determinação. O Gerson é o único jogador que eu vi hoje no jogo do Flamengo que tava numa voltagem diferente. Muita gente fica brava comigo quando eu falo que o Luiz Araújo é irregular, mas Luiz Araújo hoje jogou nada, não jogou absolutamente nada. Ele é útil, ele é marcador e tal, mas a gente precisa dele também ofensivamente. A primeira função de um ponta é ser ofensivo. Tudo bem, o bônus dele é que ele ajuda na marcação, é voluntarioso e tal, mas hoje voltou aquela irregularidade, não jogou bola, não conseguiu produzir nada no ataque. Achei que o Tite errou muito quando ele tira o Lohan. Tecnicamente falando, o Lohan é muito superior ao Gabriel Barbosa hoje. E quando ele tira o Lohan, ele faz o time ficar com os 4 da linha de defesa, né? Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Aí fica o Alan e o Léo Ortiz. Na ponta direita, o Gerson. Aí no meio pra direita ali no ataque, o Gabriel, o Pedro e depois o Bruno Henrique do lado de cá. O grande problema, pode parecer ofensivo, um 4-2-4, mas o grande problema é que os dois volantes não tinham capacidade de armar a equipe, de furar o bloqueio adversário. E o Gabriel, que deveria ser o segundo atacante, aquele cara que volta para buscar bola, para tentar uma jogada, fazer alguma coisa, não conseguia fazer nada. Quando ele voltou, ele tentou enfiar uma bola pro Wesley,
que o bico foi tão forte que nem se o Wesley tivesse 2 turbinas daqueles foguetes do Elon Musk, ele conseguiria pegar essa bola. Gabriel entrou e errou tudo que tentou no jogo de hoje. Totalmente desconectado com a partida. O Bruno Henrique idem, totalmente desconectado. Ainda perdeu uma bola que resultou num ataque deles muito perigoso. Ele mesmo corrigiu depois, mas cedeu o escanteio para os caras. Então assim, o nosso problema é que a primeira linha de jogadores do Flamengo tá na Copa América e a segunda linha de jogadores do Flamengo tá lesionado. O Flamengo tá convivendo ao mesmo tempo com as convocações e com as lesões, o que torna esses 4 pontos de 6 possíveis muito mais emocionante, muito mais legal, muito mais brigado, muito mais, sabe? Muita gente falando, hoje o Flamengo não teve a raça que teve contra o Atlético do Paraná. Como? Os caras estão cansados. O Pedro tá jogando aí uma partida atrás da outra, uma partida atrás da outra, e bem, dando passe, sendo garçom. O Pedro é o jogador do Flamengo com mais assistências do Campeonato Brasileiro. Já são 4 assistências do Pedro no Campeonato Brasileiro. Então, quando ele não marca, ele dá gols. É um dos jogadores que mais participa de gols, diretamente falando, no Campeonato Brasileiro inteiro. Mas tá cansado. A gente viu hoje um Léo Ortiz que não jogou do mesmo jeito que jogou na Arena da Baixada. Tá cansado. A gente repara no Gerson, por exemplo, que tá um leão, tá correndo, tá indo, mas a gente vê que, sabe, tá complicado. Então o Flamengo não tá podendo revezar os jogadores porque não tá tendo jogadores para revezar. E quando a gente coloca um Gabriel, falei hoje na minha coluna do Jornal O Dia, o Tite interferiu na saída do Gabriel. Não pediu pro Gabriel ficar no Flamengo e não sair. Por quê? Carlinhos não tava no banco de reserva de novo, gente. É aquilo que eu venho falando pra vocês. Carlinhos é gente boa, bom filho, bom marido, bom pai, sem sombra de dúvidas. Mas hoje ele tá muito abaixo tecnicamente da equipe do Flamengo. Se não tem o Gabriel ali, coloca quem? Porque pelo menos o Gabriel serviu pra descansar o Luiz Araújo, só pra isso. Porque dentro de campo o Gabriel foi uma nulidade só, não conseguiu jogar assim como o Bruno Henrique. Mas a gente tem que ressaltar que as coisas estão acontecendo, nação. Antigamente, no momento de brigar pelo título, o Flamengo deixava a vitória escapar. Quase escapou hoje, mas por todos esses motivos que eu tô falando pra vocês. Mas não escapou não, porque o Davi Luiz tá iluminado, é o ano do Davi Luiz, gente. Esse é o ano dos caixinhos dourados no Mengão, queridão. É o ano dele, já é o segundo gol que ele faz. Um gol decisivo, foi muito bonito ver a comemoração dos jogadores do Flamengo depois do jogo. E, gente, prestem atenção numa coisa. O jogo não foi do jeito que a gente queria? Não sei vocês. Eu achava que o jogo ia ser exatamente como foi. 2-1 pro Mengão e com muita dificuldade. Mostrei pra vocês durante toda a semana dados do Bahia. O Bahia não perdia um jogo desde o dia 13 de abril. Estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Foi perder hoje. Era a maior invencibilidade. Gente, vocês têm noção disso? Era a maior invencibilidade do Campeonato Brasileiro. Eu tô mostrando pra vocês que nós estamos com dificuldades técnicas. Carlinhos, Gabriel e Bruno Henrique muito abaixo. Carlinhos, coitado, nem joga. Bruno Henrique e Gabriel muito abaixo. Estamos com dificuldades físicas no quesito parte médica. Ayrton Lucas, nem sombra do Ayrton Lucas que foi, voltando de lesão hoje. Não tá bem ainda, mas vai ficar se Deus quiser. Cebolinha, coitado, tá com o corpo mal, né? Não tá legal no corpo. Sara de uma coisa, da outra. E quadril é sempre muito complicado. Dor no quadril já aposentou muito jogador. Não tô dizendo que é o caso do Everton Cebolinha, mas incomoda. Tô querendo dizer pra vocês, incomoda pra danar. Então a gente tem um aspecto clínico dos jogadores que não estão vivendo o melhor momento deles, e a gente ainda tem a parte física do cansaço daqueles que ainda não estão lesionados. E isso é pra gente valorizar demais, gente. 4 pontos em 6 possíveis contra 2 adversários dificílimos. Jogamos contra 2 times do G4, 2 postulantes a título. Se o Flamengo perde pro Atlético do Paraná, naquele momento o Atlético do Paraná assumiria a ponta do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi lá e buscou o empate nos acréscimos, na raça, devia ter ganho o jogo inclusive. Agora contra o Bahia, se o Flamengo perde, o Bahia assumiria a liderança do Campeonato Brasileiro. E no momento que estava empatado, o Palmeiras fazia o gol em cima do Red Bull Bragantino e assumia a liderança brasileira. A gente foi lá e ganhou. Então, tem sorte, tem superação, tem raça. Não foi a mesma raça quando o Atlético. E contra o Fluminense domingo não vai ser nem a mesma raça de hoje, porque o espaço de recuperação é menor. Nós jogamos no domingo e viemos jogar agora na quinta. Então domingo, segunda, terça, quarta, 3 dias para descansar. Agora é quinta, sexta e sábado e joga no domingo, 2 dias de descanso só. Então vai ser cada vez pior
a apresentação do Flamengo dentro de campo no quesito técnica e disposição física. Agora, a vontade dos atletas, ninguém pode falar que não tá tendo, nação. Eu tô muito orgulhoso do time do Flamengo. Que os caras estão lutando. Em marcha lenta, é difícil, mas que os caras estão lutando, os caras estão lutando. Que os caras estão representando, os caras estão representando. É um momento especial para a nação rubro-negra. É um momento que o nosso elenco tá sendo colocado à prova e aos trancos e barrancos, porque não tem como, gente. Nós estamos sem 5 jogadores titulares. 5 titulares na Copa América. Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, outro titular, convivendo com lesões, então são 6. Alan voltando hoje, são 7. Gente, nós estamos em 7. Vocês têm noção do que é jogar sem 7 titulares, gente? Um time tem 11. Nós estamos sem 7 titulares. Estamos jogando com 4 titulares e 7 estão ausentes. Fabrício Bruno não estava no jogo hoje, ainda bem, porque o Davi Luiz foi lá e fez o gol da vitória. Mas olha só, 8 titulares. Estávamos sem 8 titulares hoje. O Everton Cebolinha jogou um tempo só e parou. O Ayrton Lucas jogou meia bomba. O Alan jogou poucos minutos e meia bomba também. Então a superação que a gente está mostrando é para aplaudir de pé, é para estar do lado dos jogadores. Nesse momento, gente, daqui até a volta dos jogadores da Copa América, acho que não vale nenhuma análise mais criteriosa, nenhuma análise mais dura, mais pesada em cima dos jogadores. Nem a análise de que o Tite foi burro por ter tirado o Lohan e ter colocado o Gabriel. Vocês têm noção que o Lohan tem 17 aninhos? Vocês têm noção que é a primeira vez que o Lohan tá jogando os profissionais em sequência? A Miriane lembra muito do Felipe Vizeu quando subiu já com 20 anos pro profissional, dele reclamando que o ritmo do profissional era muito diferente do sub-20 e que ele não estava aguentando mais. Ele fez 2 jogos em seguida para reclamar no lugar do Guerreiro, que estava convivendo com lesões naquele momento, com convocações para a seleção do Peru. Então imagina só, o Lohan com 17 aninhos. O homem é bruto, forte, inteligente, sabe jogar futebol muito, é um cracaço o tal do Lohan. Mas, gente, não dá pro cara jogar 90 minutos todo jogo, uma hora ele vai sentir e o Tite administra bem. Podemos questionar por que Gabriel e não Matheus Gonçalves, mas aí vai entrar naquele aspecto do treinador brasileiro que sempre prefere morrer abraçado com os medalhões e não com os crias. Todo treinador brasileiro é assim, todo. Matheus Gonçalves hoje, por incrível que pareça, estava no banco de reserva, mas também, né, com 8 jogadores aí baleados. Se o Matheus Gonçalves não aparecesse na relação de jogadores pro jogo, aí podia ir embora de uma vez, a pé pro Santa Clara lá de Portugal, que não ia jogar nunca mais. Enfim, é um momento de superação. Eu tô orgulhoso da equipe, tô orgulhoso do que a equipe tá fazendo, e eu não vou pedir nada pra vocês, não. Eu só vou falar pra vocês o seguinte, eu não consigo ser mais enfático nas críticas ao elenco. Eu não consigo vir aqui e falar, o time do Flamengo errou nisso, errou daquilo. O Bahia tinha só um convocado. Só um convocado. Nós temos 5. O Bahia vinha sem perder desde 13 de abril. Então eu só vou ver pontos positivos nesse time do Flamengo. É uma superação atrás da outra. E ser rubro-negro é muito isso, gente. Quem é rubro-negro antes de 2019 sabe disso. Ser rubro-negro é uma superação atrás da outra. O título da Copa do Brasil de 2013, uma superação em cima da outra. O título do Campeonato Brasileiro de 2009, uma superação atrás da outra. O título da Copa do Brasil em 2006, uma superação atrás da outra. O título brasileiro de 92, uma superação em cima da outra. É sempre assim. É sempre com superação. Que legal que nós temos agora jogadores caros, jogadores de primeiro nível, para poder ir para cima, para poder fazer a gente sofrer menos. Mas na hora que a gente não os tem, é a hora que a gente tem que buscar aquele espírito rubro-negro lá do fundo, que tá lá dentro do coração de cada um de nós, torcedores rubro-negros, pra gente entender o atual momento da equipe. E eu faço uma pergunta pra vocês, que equipe no Brasil sem 8 titulares empataria um jogo fora de casa dificílimo e ganharia o outro de 2 postulantes à liderança do certame nacional? Só o Flamengo, que teve o apoio da nação rubro-negra na arquibancada, mesmo que em menor número do que o habitual, mas teve o apoio da torcida rubro-negra na arquibancada e tá lá, líder do Campeonato Brasileiro. É inacreditável. Eu desafio, tirem 8 jogadores do Real Madrid e vamos ver se o Real Madrid busca a liderança do espanhol. Tirem 8 jogadores titulares, tira 8 titulares do time do City e vamos ver se o Guardiola desemboca
para a liderança do inglês. Mas nós não. Nós estamos na liderança de um dos 7 maiores campeonatos e um dos 5 mais difíceis campeonatos do mundo. Na superação, na raça, na vontade. Durma em paz, torcedor rubro-negro. Durma sabedor que essa equipe vai dar certo. Por tudo que eles têm mostrado, vai dar certo. Foi na superação. Contra o Atlético do Paraná, foi na raça. Contra o Bahia, foi na superação. E se Deus quiser, no domingo contra o Fluminense, vem mais uma vitória aí. Mas eu acho importantíssimo a gente entender os desafios que estão sendo colocados goela abaixo da gente e que a gente está superando. Se não é do jeito, com futebol mágico, futebol bonito, repito, tirem 8 jogadores do Real Madrid e me conta o que acontece. Titulares. Tirem 8 jogadores do Manchester City titulares e me conta o que acontece. É assim que o Flamengo tá jogando. E eu tô orgulhoso do time do Flamengo, tô orgulhoso daquilo que a equipe tá apresentando diante de todos esses percalços, que não é desculpa não. Agora é um percalço sim, é um problema sim, são desafios que o Flamengo tá alcançando. Bom, coloquem aí nos comentários se vocês concordam, se vocês discordam. Eu não vou fazer análise bruta em cima de um time despedaçado que nem o nosso, mas que tá mostrando muito coração, seja na raça, seja na vontade, seja na determinação, seja na superação. De jeito nenhum, mas você pode se você achar que deve. Então comenta aqui. E aqueles 3 Cs fundamentais: curtir, comentar, compartilhar. Não esquece de se inscrever aqui no Resenha Rubro Negro e de convidar os seus amigos para virem pra cá também. Somos líder, nação. 8 desfalques, somos líderes. Muito orgulho desse time do Flamengo, muito orgulhoso de ser rubro-negro. Boa noite para todos vocês, fiquem com Deus, eu amo vocês. Saudações rubro-negras.